Tudo bem? Voltamos para o nosso último episódio do Revolução dos Bichos para tratar dos últimos capítulos desta fantástica história do Arrow. Isso aí. Para relembrar, hoje a gente vai falar do capítulo 8, 9 e 10, mas precisamos relembrar de algum fato importante que passou batido no último vídeo do capítulo 7. No capítulo 7, a Granja estava passando por problemas financeiros, não que não houvesse dinheiro, né? Mas o dinheiro não era empregado para o bem comum. Olha que loucura, né? Uma sociedade que acontece isso. E o Napoleão e os outros porcos, eles colocaram como uma maneira de arrecadar dinheiro, fazer a venda dos ovos das galinhas. Mas as galinhas se rebelaram, não queriam e começaram até a quebrar os ovos delas, porque elas preferiam sacrificar, né, os ovos do que entregar para a venda deles, porque isso ia contra todos os princípios do animalismo. E essas galinhas foram perseguidas e foram mortas, o que causou um alvoroço com alguns bichos. Isso já aparece lá no início do capítulo 8, quando eles falam que eles lembram de um mandamento que falava: não matarás nenhum animal. Até tem um pedacinho ali. Nenhum animal matará outro animal. Embora ninguém o mencionasse há algum tempo, parecia-lhes que a matança ocorrida não se encaixava muito bem nisso. Quitéria pediu a Benjamim que lesse o 6º mandamento. E quando Benjamim, como sempre, respondeu que se recusava a tomar parte em tais assuntos, ele era o isentão, né? Ela procurou Maricota, que leu para ela o 6º mandamento, e dizia: nenhum animal matará outro animal sem motivo. Sabe-se lá por quê? As duas últimas palavras haviam escapado à memória dos bichos, mas eles viam agora que o 6º mandamento não fora violado. Sim, pois evidentemente havia boas razões para matar os traidores que haviam se aliado à Bola de Neve. Então é assim que inicia o capítulo 8. Então, praticamente 6 dos 7 mandamentos já tinham sido burlados, já tinham sido reorganizados no que era melhor para o Napoleão. Isso. E o capítulo 7 para o capítulo 8, a gente vê uma mudança muito significativa, né, Amélia? No sentido da utilização da cultura e na materialização a partir daí desses ideais agora já mais visivelmente corrompidos, principalmente porque eles começam a falsificar documentos, começa a aparecer agora também algumas provas, né, onde eles aproveitam justamente esta manipulação da cultura para se fazer valer daqueles ideais, principalmente a partir dos interesses dos porcos ali, da forma com que os porcos começam a ver e começam a conduzir a granja nesse sentido, né? Como você falou, os recursos agora eles são não que faltavam recursos, mas que não são mais utilizados para o bem comum de todos. E isso começa a materializar. E aí onde se materializa de uma forma muito evidente é na figura do Napoleão, que a partir deste capítulo 8 já não é mais chamado literalmente de camarada, né? Ele se transforma literalmente no grande líder da granja, da granja solar, da granja dos bichos, né, nesse contexto. E aí essa materialização a partir de outros eventos, né, de pompa, de desfile militar, o próprio hino da Inglaterra, né, da Revolução dos Bichos, ele é alterado agora para uma outra canção, já que este momento da história da granja já se concluiu. Então agora eles entram num outro estágio da história da granja, aonde eles vão se utilizar de uma forma diferente desses discursos, né? Isso, e na verdade assim, a granja nunca perdeu o seu poder ou ficou pobre, né? Os animais que fazem parte da granja que ficaram miseráveis. Exato. Né? Então não foi não é que a organização da granja ficou com menos recursos, pelo contrário, os recursos eram cada vez maiores, mas aqueles a quem os recursos deviam ser destinados e foram perdendo o seu no caso não era um poder de compra, porque eles não tinham
não tinha um comércio dentro da granja, né? A granja estava comercializando com outras propriedades, mas os animais foram recebendo cada vez menos comida, cada vez menos tempo de descanso, cada vez menos direitos. Eles praticamente tiveram uma reforma trabalhista lá. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso. E é visível que também na história da granja ocorre todo o investimento na parte de infraestrutura de produção, que realmente é visível na história que eles têm essa capacidade, mas que não se reverte na qualidade de vida dos animais, né, nesse sentido. E sempre com a venda do discurso de que precisamos mais de recursos, né, vende-se a ideia para que os animais dediquem-se mais, corram atrás, justamente nesse sentido, mas não por uma questão estrutural da granja propriamente dita, né? Exato, e é também no capítulo 8 que ocorre a reconstrução do moinho, né, que havia sido explodido, não se sabe por quem, mas o Napoleão jura que foi pelo Bola de Neve, porque agora chove com o Bola de Neve, faz sol com o Bola de Neve, e eles reconstroem o moinho exatamente nessa perspectiva do que tu disse, né, para melhorar a vida de todo mundo, mas essa melhoria na vida não vem. Tanto que do capítulo 8 para o 9, acontece ali que os animais percebem que o Garganta e o Napoleão, eles estão ingerindo álcool, eles estão fazendo festas e comemorando, né? Enquanto os animais ficam doentes, enquanto os animais têm menos comida, enquanto o celeiro está com um problema no teto, está frio, né? Enquanto os animais estão nessa penúria, eles estão comemorando sabe-se lá o quê e tomando uísque, né? Estão ingerindo álcool. E se lembram que também tinha um mandamento que dizia nenhum animal beberá álcool. Quando eles vão para a parede do celeiro para ver se é verdade, porque eles têm memória curta, os animais, eles percebem que lá está escrito nenhum animal beberá álcool em excesso. Então, novamente, um mandamento modificado. E mais uma vez a utilização dos grandes discursos, né? A figura do Garganta é uma figura assim bastante significativa ao longo da história, porque ele se utiliza, além desse poder de convencimento, do poder da facilidade do discurso que ele tem de convencer os animais, também a repetição de algumas coisas, né, a respeito dessas histórias, principalmente, inclusive convencendo os animais de que os animais tinham lapsos de memória e não conseguiam se lembrar exatamente daquilo que estava acontecendo. Por isso que eles vão ter documentos que comprovam, né, o envolvimento de tudo de ruim que acontecia. Era culpa do Bola de Neve, ou que os animais que faziam algo errado estavam, né, de uma forma geral, aliados ao Bola de Neve em prol de destruir a granja. Então sempre aquela ideia de achar um culpado, né, de que tudo é culpa de alguém, nunca é nossa responsabilidade, e sempre nesse convencimento, na utilização do convencimento, né, político, cultural dos animais dentro desse e modificando, né, modificando as regras, modificando os valores de acordo com as novas realidades implicadas pelos porcos, né, nesse momento. Bem isso. E a gente chega no capítulo 9, que para mim é o capítulo mais traumático do livro todo. Primeira vez que eu li esse livro, chegou no capítulo 9, eu não queria mais terminar o livro, faltava um capítulo só, e para mim tinha perdido sentido já. Que no capítulo 9, o que acontece? O Sansão sempre trabalhando muito e se dedicando cada vez mais e oferecendo tudo que ele tinha para a fazenda, de força de trabalho, né? O Sansão está com um problema no casco. E esse problema no casco, lembrando que o Sansão já não é um cavalo tão novinho assim, né? Ele já estava, se existisse ainda aposentadoria lá dos primeiros capítulos proposta pelo Major, se ainda existisse, o Sansão já estaria na idade de estar nos pastos da aposentadoria. Mas como a aposentadoria sumiu, né, a ideia da aposentadoria, o Sansão continuava trabalhando exaustivamente. E esse problema no casco dele não sarava, até que um dia ele estava subindo com as pedras pro vento e ele cai, né? Ele fica muito mal, ele cai, ele não aguenta mais e
alguns animais encontram ele, chamam os outros e trazem ele até a granja. Quando trazem ele até a granja, o Garganta fala que vão mandar o Sansão para o veterinário, né? Para ele se curar, para ele ser medicado e voltar para a granja. E assim que ele voltasse para a fazenda, ele iria ter o seu descanso merecido com tudo que ele colaborou para a causa e tudo mais. Só que quando chega um caminhão buscar o Sansão, aqueles animais que conseguem ler, sabem e leem que no caminhão está escrito fábrica de sabão, né? Então, o Garganta e o Napoleão vendem o Sansão para ser sacrificado para uma fábrica de sabão. E depois eles falam que não estava escrito veterinário, que o que pode ter acontecido é que a carroceria do caminhão tivesse sido comprada pelo veterinário da fábrica de sabão e ainda não tivesse dado tempo de trocar o que estava escrito. E os animais acreditam em mais essa mentira deslavada e nunca mais o Sansão volta para a granja dos bichos. Esse é o desfecho, assim, mais triste da história, né, Amélia? Onde você vê todo aquela construção do discurso, dos ideais, né, do que foi a grande sátira da história, realmente, né, de você acreditar que era possível você pensar uma sociedade melhor, mais justa, organizada para todos, e ao longo do tempo alguns se aproveitarem dessa bondade, e o Sansão é uma figura ao longo da história, assim, excepcional, porque ele compra mesmo o discurso da coletividade, do empenho de correr atrás, de trabalhar, de acreditar naquele discurso, né, da forma mais humilde e também da forma mais ingênua, talvez, possível, né, daquela ideia de que eu vou, nós precisamos nos dedicar, o Napoleão tem sempre razão, eu vou trabalhar ainda mais, né, nos momentos em que o moinho cai, ele é o cara que está ali, né, o cavalo que está ali, que reconstrói, que corre atrás, e que, né, tem esse desfecho da história realmente, né, como uma forma muito simbólica, assim, muito chocante até, né, no sentido de a gente refletir o quanto às vezes por trás dos grandes discursos políticos, sociais, eu acho que a gente tem que manter sempre, de uma forma geral, este senso crítico e este alerta realmente para não se deixar convencer, não se deixar enganar por discursos às vezes simplistas ou por uma firula, né? Acho que no capítulo 8, no capítulo 9 também, acho que aparece de uma forma muito forte justamente todo aqueles espetáculos feitos agora pelos porcos, de você colocar, quando Napoleão sai, agora você tem o Garnizé lá que vai cantando, você tem desfiles, né? Você tem um novo padrão cultural e tudo voltado como uma forma de você induzir os bichos a pensar de uma determinada forma ou levar eles a acreditar naqueles discursos, naquela ideia de que os porcos estavam se sacrificando, né? E em contrapartida você tem ao longo da história os bichos vivendo uma precarização da vida, da qualidade, do trabalho, de tudo aquilo que foi prometido e não se concretizou em momento nenhum na história, né? E o que fica bem claro nessa parte, ali no final do capítulo 9, essa questão da banalização da vida, né? Isso. Tem, no dia seguinte, ninguém se levantou na Casa Grande até o meio-dia. Correu uma conversa de que os porcos haviam conseguido, não se sabia de que maneira, dinheiro para adquirir outra caixa de uísque. Né? Então, logicamente, foi o dinheiro da venda do próprio Sansão. Né? Isso. Então, tão emblemático isso nesses tempos, né? O quanto tem gente lucrando com a morte, o quanto tem gente lucrando com a desgraça, né? Como a vida não vale nada. Então, foi exatamente esse, eu acho que a leitura nesse momento do capítulo 9, ela conseguiu ser mais pesada do que em outros momentos que eu já tivesse feito a leitura desse livro. Então, bem, esse capítulo, eu acho que nesse momento é o capítulo mais emblemático da história mesmo. Sim. Vamos para o 10. Vamos lá. Então, oi, pode falar? Não, vamos pro lá no último capítulo,
da história, né? Então já vai indo para a finalização. Vai se falando que passaram-se anos, as estações se alternavam e a curta vida dos bichos se consumia. Ou seja, né, as coisas, o tempo passou e as coisas não mudaram. Os porcos continuaram engordando, ficando bem, comendo, bebendo, vivendo na casa grande, e os animais continuaram cada vez mais miseráveis. Os seus filhotes continuaram sendo tirados deles e vendidos, a ração continuou cada vez mais escassa e o trabalho cada vez mais pesado. O Bola de Neve foi esquecido, né? O Sansão também. Poucos ainda lembravam da figura do Sansão. Aquela parte de falar do reservar um pedaço do campo para os idosos nunca mais foi tocado no assunto. Então, trabalhava-se até a exaustão e a morte, e a granja prosperava e estava bem mais organizada, né? Até aumentaram a granja, compraram pedaços do Pilkington, do fazendeiro ao lado, então a granja só crescia. Só que esses bônus, né, essa vida melhor não chegava até os animais, e eles sempre, toda vez que fossem reclamar, por mais que a partir daqui ninguém mais reclamasse, sempre tinha, vocês querem que o Jones volte? O fantasma do Jones continuava assombrando. E nesse momento já não se sabe quando que eles viriam pior. Se era com o Jones ou se era com os porcos no comando. E no final do capítulo 10, o capítulo termina dessa maneira. Os animais, olhando por uma janela na casa grande, eles viram que alguns homens chegaram, né, para negociar provavelmente algumas coisas, e os animais foram olhar na janela o que estava acontecendo, ficaram curiosos, né? 12 vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todas iguais. Não havia dúvida agora quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. E a história termina com essa fala. Então chegou o momento que, de fato, se une as duas pontas aí da história, né? O início da vida terrível que eles tinham com o Jones e o final da vida terrível que eles estão tendo sob o domínio do Napoleão também, do Napoleão do Garganta, enfim. E tudo que eles passaram, toda a maneira que foi deturpado os mandamentos, os princípios do animalismo, e acredito que nessa maneira, claro que não fala, né, ali no final termina assim em suspenso, mas os porcos devem ter pensado, onde foi que as coisas perderam o sentido? Em que momento que deixou de ser como estava sendo no início da Revolução, quando eles estavam comendo melhor, eles estavam conseguindo manter os seus filhotes, eles pensavam em melhorias coletivas, em que momento que isso se perdeu, né? Em que parte desse ciclo que eles voltaram a somente servir a um líder e não mais viver num sistema cooperativo, digamos assim. Isso. E o desfecho do capítulo 10 também é um momento onde você tem a eliminação de todos aqueles bichos também ao longo da história que participaram da tomada de poder da revolução lá, quando expulsam os humanos, e é o momento em que você vai apagando literalmente a memória e você vai reconstruindo uma nova memória a partir desses interesses. E aí acho que talvez uma leitura muito interessante que a gente tem que fazer é justamente deste poder que tem esses mecanismos, né, do controle, da censura, da cultura, da arte, enfim, dessas relações de poder que você tem através dos discursos, porque é muito visível ao longo da história justamente como os porcos vão aproveitando de certa forma, a inocência dos bichos de não saber, né, ou ter... eles erradicam, né, de uma forma, entre aspas, erradicam o analfabetismo lá entre os bichos, mas eles dão aos bichos as informações que eles querem que os bichos saibam. E eu acho que um pouco disso é o paralelo que a gente consegue fazer, ou fazer com as nossas realidades, justamente essa, né? A nossa falta de capacidade de refletir sobre as nossas questões, porque muito daquilo que nós sabemos da sociedade talvez seja exatamente aquilo que eles querem que nós saibamos,
e a gente não consegue fazer, não consegue superar às vezes essas barreiras. E aí você vai eliminando, você vai construindo, você vai justificando, você vai batendo em cima daquilo que você vai repetindo, né, a grande mentira, e vai tornando ela uma grande verdade. E ao longo desse capítulo, quando eles começam a se relacionar com os humanos, eles começam a fazer tudo aquilo que vai contra os princípios lá do início, né, do animalismo, né, como você comentou, que em determinado momento não sabe-se mais, né, ali naquela mesa quem era o porco, quem era o humano, e é muito simbólico e muito forte a frase final do livro, né? Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era o porco. E aí a última alteração do último mandamento, né? Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros. E aí acho que este é um momento muito forte, né? Enquanto crítica social, enquanto enfim, acho que a gente olha para o autor também, né? E é um sentimento de grande frustração, né? Porque o livro também é uma grande obra de um grande movimento histórico que, enfim, entre amor e ódio sobre essa teoria, mas despertou a esperança de uma grande mudança que não se converteu. E acho que a grande pergunta que sempre se fez e sempre se faz é realmente aonde nós erramos ou aonde que perdemos, né, esse fio condutor que levou a gente a fazer um grande movimento e em um período muito curto de tempo a gente só substituiu quem, né, trocou só quem dava a chicotada, né, só trocou. Exato. Enfim, como a gente falou lá no início, né, na nossa proposta com esse quadro, com esses momentos de reflexão, esse livro, qualquer livro, né, mas esse em especial, o Revolução dos Bichos, ele é um livro que ele não acaba, essas discussões são atemporais, e não sei se felizmente ou infelizmente elas são atemporais, porque sempre a gente está passando por momentos sociais, por fatos históricos que nos levam a fazer relações com esses personagens, com esse enredo, né, com toda essa narrativa, e é um livro para ser lido, relido, discutido, comentado, conversado, enfim, é um livro para você tá sempre redescobrindo ele, né, e olhando também através dessa ótica para redescobrir a nossa sociedade, para tentar entender pelo menos algumas movimentações sociais e tudo mais. Ele é um clássico, é daqueles livros que devem ficar sempre no nosso, eu falo que deve ficar sempre no top 5, porque ele é um livro necessário, não é nenhuma indicação, né? É uma prescrição praticamente. É um livro muito necessário mesmo, para quem busca entender um pouco mais de como que as sociedades se organizam, como que as lideranças se organizam. Ele é um livro extremamente essencial. Essencial, simples, divertido e que provoca uma profunda reflexão. Que eu acho que enquanto sociedade a gente faz, talvez por interesse, talvez por projeto, a gente faz muito pouco este momento de você refletir sobre essas questões políticas, sociais, econômicas, culturais. Hoje, em especial, acho que esse livro remete, talvez muito porque aquilo que a gente esteja vivendo, esteja sofrendo. Hoje a gente vive uma sociedade da informação, onde a gente tem na mão, literalmente, o mundo a acessar, procurar, pesquisar e abrir, mas ao mesmo tempo é um mundo que nos aprisiona a uma capacidade de refletir, pensar a sociedade de uma forma extremamente limitada. Então acho que ler Revolução dos Bichos, pensar a Revolução dos Bichos é também pensar não só a história do que foi, para que a gente aprenda lá com o nosso passado, para que não tropecemos nas mesmas pedras, mas também que a gente pense a nossa sociedade atual, faça paralelos, faça comparações, porque eu acho que a literatura ela permite, a história ela permite que a gente pense possibilidades, que a gente questione, que a gente reflita, que a gente use o senso crítico justamente para que a gente não deixe aquilo que aconteceu acontecer novamente
e acho que a gente tem o dever, enquanto, né, cidadão, enquanto sujeito, a gente tem que olhar com uma atenção muito grande, porque as nossas conquistas, elas não são permanentes, às vezes elas são conquistas que precisam ser vigiadas, as nossas liberdades, os nossos direitos, e a gente precisa tomar cuidado com eles, tomar conta deles, para que daqui a pouco a gente só não se dê conta de que a gente tinha e perdeu, sem perceber, porque fomos induzidos por esses discursos, fomos enganados e nos deixamos levar, às vezes, por esses discursos, de uma forma geral, que vão a chegar lá onde a gente, talvez aquilo que a gente queira, a gente almeja enquanto sociedade, mas nem tudo são tão simples, né? Nem tudo que reluz na sociedade é ouro, e às vezes a gente se deixa enganar por discursos simplistas, fáceis, que têm esse poder de convencimento justamente porque pegam feridas do nosso tempo, né? E são usadas de uma forma desumana, né? Como arma política, e não porque estão preocupados em fazer literalmente o bem pelo coletivo e estão só construindo o interesse particular, individual, né? Para esses que, de uma forma geral, julgam-se mais iguais que os outros. E tantos que tem por aí, né? Isso. Enfim, esperamos que vocês tenham gostado. A gente segue com as discussões de outros livros, né, Giba? Isso. Você até deu um spoiler aí do próximo livro já, na tua última. E qual que é a palavra que ficou, a última palavra, para a nossa dinâmica do sorteio do livro? Então, a última palavra para o sorteio do livro é Sansão. Uma homenagem póstuma. Isso, exatamente. Então, também espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Logo aí vem mais episódios com mais livros, com mais literatura, com mais discussões, enfim, com uma infinidade de coisas, né? Também esperamos que vocês, né, deixem sua mensagem, sua crítica, sua opinião a respeito disso. E também a gente pede que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, lá no Instagram, que essa semana a gente vai abrir a caixinha lá para vocês, enfim, nos dizer as palavras que vão ser a base do nosso sorteio. Então, a gente espera vocês lá, esperam que vocês, né, assistam os vídeos, olhem e descubram quais são as palavras-chave para o sorteio de um livro do Revolução dos Bichos aí na próxima semana, tá? Onde a gente vai anunciar lá nas nossas redes sociais, então no Instagram. Só procurar a gente lá, que vai estar lá, e qualquer coisa também a gente vai deixar o arroba do meu Instagram, do Instagram da professora Amélia, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Isso aí. Então, até o próximo Além da História. Tchau, tchau.